Olá! Bem-vindos a mais um Voz da Diversidade podcast. Para quem ainda não conhece, a Voz da Diversidade é um espaço educativo de muita diversidade, com histórias e as últimas notícias que estão transformando o mundo. Nós estamos no Instagram e no TikTok, @Voz da Diversidade. E o nosso site, vozdadiversidade.com.br. Hoje a gente vai falar do mundo jurídico. Vamos transmitir muita informação extremamente importante para que as mulheres e pessoas possam se proteger de racismo, violência, homofobia e vários outros crimes aí que a gente tem passado aí, pessoas da diversidade também. Para falar de um assunto tão importante, a gente convidou uma pessoa que defende direitos com muita representatividade. Ela é advogada, mestra e palestrante e é conhecida como Preta na Justiça no Instagram. É ela, Rafaela Chaim! Aê, Rafaela! Que bom ter você aqui. A gente gosta tanto da sua página, é tão boa. Que delícia! Uma honra. Poxa, a honra é minha, gente. Nossa, a gente já fala muita coisa boa. Tô super ansiosa aqui pra gente falar. Eu não vi a hora de chegar. Ai, que bom, que Nunca bom. demorou tanto pra chegar, né? Maravilhosa. E eu vou começar fazendo minha autodescrição, tá? E depois eu vou pedir pra você fazer a sua, Combinado. Tá bom? Eu estou loira, cabelos curtos, olhos verdes, sou uma pessoa branca, estou com uma camiseta preta, com a logo da Voz da Diversidade, uma calça preta. E você, Rafa? Ai, que legal! Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher preta, lésbica, advogada, com os cabelos curtos, muito bem assumidos, uma libertação recentemente conquistada. É bom, né? É recente? É recente. Ah, eu também, eu demorei. É muito bom, Não né? é bom? É bom, é Poder ótimo. falar o cabelo Sim. curto é bom demais. Que legal. Estou também com a minha camiseta preta, trazendo Lauryn Hill, que para mim é uma grande mulher, né? Que nos ajuda aqui nessas questões que a gente defende. E estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, a felicidade é nossa. Nossa. Vamos começar falando de um assunto difícil, né? Sempre. Assim, é um assunto muito complicado. Assim, a gente teve aí casos recentes na mídia de violência doméstica. Assim, milhares de mulheres passam por isso a todo momento. E ainda está acontecendo, assim, né? Os números, eles, quando a gente acha que eles vão diminuir, eles crescem. Exatamente. E crescem a cada dia. E a gente ainda é uma sociedade, assim, muito refém do patriarcado, em que o homem ainda é muito líder, né? Tá Com muito certeza. dentro dessa esfera de poder. Então, assim, quais que são as suas primeiras impressões sobre a Lei Maria da Penha, né? Porque eu acho que, assim, muita gente tem aquela ideia de que a Lei Maria da Penha ainda não funciona, que não dá certo, né? Então, assim, acho que é importante a gente começar a passar essa mensagem que sim. Com certeza. Que eu tô aqui torcendo para ela realmente existir. Fala sobre isso, Vamos Rafa. conversar. Vamos. Sabe, a questão toda, né, tem muito a ver com todas as crenças limitantes que são colocadas na cabeça das mulheres, das pessoas mais vulneráveis, para que o sistema de opressão continue intacto. Então, dizer que a Lei Maria da Penha não funciona é uma crença que funciona, né? Então, eu penso que, obviamente, como todo sistema que começa a fazer mudanças em um sistema que já funciona muito bem há milhares e milhares de séculos, ele está em desvantagem. Então, a Lei Maria da Penha, em relação ao machismo, em relação ao patriarcado, está dando passos, mas continua caminhando. Eu acho que o maior avanço com o poder da internet, primeira coisa, é o acesso à informação, onde mulheres compartilham suas histórias e outras mulheres começam a entender que existe uma luz e ela não está tão no fim do túnel assim. Porque ainda existe muito medo, né? Existe. Medo, vergonha, né? O principal é a vergonha. É o medo de ser julgada. Porque nós, como mulheres, já somos, né, enfim, julgadas o tempo inteiro. Fala oi, você já está sendo julgada, exatamente. Né? Nasceu, você já tem o fardo de ser mulher. E se você tem o que a gente brinca, né, os agravantes, então, por exemplo, como nós somos mulheres lésbicas, mulher preta, enfim, a gente vai sofrendo um pouco mais. Então, eu acho que a vergonha, o medo, a falta de crença que é possível ter algum provimento, né, da justiça a seu favor, é o que afasta as mulheres de buscar o básico. E o que é o básico? É a denúncia. Perfeito. É o primeiro passo. Por quê? Qual é o grande problema, né?
milhares... A gente, dentro da nossa bolha de informação, a gente acha que as coisas não estão acontecendo mais. Só que se você olhar um pouquinho para fora, a gente recebe casos no nosso escritório diariamente de coisas que parecem do século passado que ainda acontecem. Então, existem mulheres que, nesse momento, estão completamente reféns financeiramente do marido, do ponto de vista que elas não podem comprar a própria comida de casa, porque o cartão de crédito, todo o dinheiro, quem administra é o marido. E aí vem muita gente e fala, poxa, essa mulher apanha, ou é claro que ele a trata mal e ela não sai por quê? Porque ela é refém num nível psicológico, financeiro, todas as forças que um dia ela teve já foram minadas. E quando ela vai para algum lugar tentar pedir alguma ajuda, a primeira coisa que ela recebe é... Bom, se for um meio religioso, dependendo do meio... Bom, você tem que preservar o seu casamento. Você é responsável por isso. Tem que obedecer o seu marido. Tem que obedecer ao seu marido. E se não é um meio religioso, dentro da família... Ah, mas ele é tão bom, ele sempre foi tão bom, dá uma chance. Enfim, a sociedade não acolhe a mulher, ponto. Muito mais, aliás, muito menos, a mulher vítima de qualquer coisa. Porque nós nunca somos vítimas. Se nós estamos andando na rua com uma roupa assim, uma roupa daquela forma, houve um assédio, houve um estupro, a culpada, hora errada, lugar errado, nós sempre estamos erradas. Então, acho que o primeiro passo é acreditar que a denúncia tem que ser feita. Milhares de formas que a gente vai chegar lá. Mas que pessoas precisam saber do que está acontecendo com você. Precisa muito. E eu fico pensando assim, né? Essas mulheres são reféns, né? Completamente. Financeiramente deles, assim. Elas têm hoje, pela Lei Maria da Penha, assim, uma proteção? Tem algumas casas, né, que elas podem ir? Como é que funciona isso? Olha, muito recente, saiu agora que as mulheres vítimas de violência doméstica terão o auxílio aluguel. Agora. Se eu não me engano, 3 meses atrás, no máximo. É super recente. É super recente. E isso é uma coisa que já deveria existir, obviamente, desde o começo. Por quê? Tá, ela quer sair de casa. Tudo bem, para onde ela vai? Então, claro, existem mecanismos jurídicos que a mulher que consegue procurar um advogado particular ou a defensoria e consegue ir em frente com o atendimento, porque tem isso, né? Tem essas barreiras. Ela vai conseguir pedir uma medida cautelar com base na Maria da Penha para que ele saia e ela fique na casa. Um exemplo. Mas agora, com essa medida do auxílio aluguel, eu tenho mais esperança que as mulheres que são completamente reféns possam chegar lá. Porque o grande entrave é a questão financeira. Tem muita gente que fala assim, por que não vai vender bolo na rua? Porque ela não pode sair de casa. Por que ela não faz? Ela é proibida de sair de casa. Ela é proibida de sair de casa. Eu conheço mulheres que o homem proibia ela sair de casa para trabalhar. E isso é real. Sim. Né? A gente fala, isso é do tempo da nossa avó. A nossa avó viveu isso, mas tem muitas mulheres hoje vivendo isso também, agora, nesse momento. Tem mulheres que estão sendo impedidas de sair de casa para trabalhar, que podem levar o filho na escola, porque desse trajeto até aqui tem que voltar para casa, tem que... Bom, enfim, existem escutas dentro dos carros das mulheres, né? É uma inovação que a tecnologia trouxe. Então, os maridos colocam lá a escuta para saber o que ela fala, o que ela fala com uma amiga e tudo mais. E quando ela chega em casa, sabe-se lá o que vai acontecer. Nossa, eu conheço o marido de uma que tinha o GPS, o localizador no celular. O localizador no celular. E o que não falta é ferramenta para rastrear hoje em dia, né? Então, eu vejo mais possível... A Lei Maria da Penha, ela tem ali a proteção no sentido da violência patrimonial. Então, identificando uma violência patrimonial, vai acionar o judiciário, existirão medidas protetivas e depois existirão medidas que vão... de alguma forma, buscar ressarcir essa mulher. O que significa esse patrimonial? Só para explicar para as pessoas, assim. Vamos lá. Violência patrimonial pode ser, por exemplo, assim que ela conseguiu sair de casa, ele pega todas as coisas dela, bota fogo. Ou ele sequestra as coisas dela, subtrai, não devolve até que, se ela fizer algo. Outro tipo de violência patrimonial tem mulheres que até recebem, a gente tem um caso assim. Recebe o salário, mas é obrigada a colocar o salário diretamente na conta do marido.
né? E outras questões, por exemplo, durante o relacionamento, vai lá, compra tudo no nome dele, ou no nome de alguma outra pessoa, porque ele já sabe que um dia ela vai querer sair dessa relação, ele vai dificultar ao máximo para que ela tenha metade dos bens. Violência patrimonial de tantas esferas. Também tem violência patrimonial, até das pessoas que nem são casadas, mas das mulheres que sofrem um estelionato sentimental, que emprestam seus cartões, fazem empréstimo. Então, é uma gama de tipos. De coisas. E denúncia, Rafa, porque assim, porque tem Bom muito ponto. essa questão, assim, né? Sim. Do tipo assim, quanto tempo ela pode denunciar? Porque é isso, tem aquele período em que a mulher morre de medo, ela ainda está se Sim. preparando psicologicamente. Né? Hoje também as delegacias da mulher, né? Até hoje acho que Sim. melhorou um pouco, mas eu ainda ouço muita reclamação da falta do acolhimento. Falta de acolhimento, falta de tato, falta de tudo, né? Assim, Que é uma coisa que nem a gente entende, Sim. né? Existe um sistema para apoiar a vítima chega lá. Se ela não tiver com um advogado, eles vão fazer de tudo para não registrar o BO. Pois é. Não, nem todas, mas algumas ainda agem assim. O que a gente tenta fazer no nosso escritório? E aí eu vou falar de uma particularidade nossa. Legal. Né? Se, por exemplo, eu sempre falo, as mulheres nos procuram e elas estão bem no comecinho do entendimento. A gente, às vezes, fica conversando cerca de 1 ano para mais, para que essa mulher consiga tomar as primeiras atitudes. É sério? Isso acontece. Por isso que eu digo que quem advoga com foco na defesa da mulher não é só sobre ir lá defender o caso. Não, é sobre um acolhimento para aquela pessoa. Que se você não tiver experiência, tato, ela não segue. A mulher me procura e ela está no ápice do abuso, de todos os termos, né? E o que a gente fala? Mesmo que você um dia não vá fazer nada, junte provas, faça fotos. Ele me bateu, mas eu não consigo ir na delegacia. Tudo bem, faz uma foto. Faz uma foto, né? Vai juntando, deixa com uma amiga. Deixa esse arquivo com alguém. Gravação pode? Pode. Grava. Faz tudo o que você puder, porque se um dia você conseguir ir em frente, isso é importante ter esse tato também. Não forçar a denunciar, né? A gente não pode cometer uma violência em cima de outra. Perfeito. Se a mulher fala, não consigo de jeito nenhum, o que eu posso fazer? Eu posso acolher. No dia seguinte, eu vou lá e pergunto, como é que você tá? Não some, me fala se você tá bem. Às vezes, essa mulher nem vira minha cliente. Eu só conversei com ela. Você só acolheu. Durante muito tempo. E, às vezes, ela consegue. Temos muitos casos que a pessoa surge, gente, do nada. Depois de 2 anos e fala, agora eu vou sair, vou separar, juntei tudo. E aí a gente faz a denúncia. É claro, se a gente for falar em termos de leis, prescrições e prazos, né? Existem prazos ali, mas o que eu costumo falar? Não vamos nos prender a isso. Perfeito. Vamos fazer alguma coisa. Porque, juridicamente falando, é o meu jeito de pensar. Existem prazos prescricionais, a gente tem que respeitar, é claro. Mas, por exemplo, se eu chego num juiz, depois de um tempo que essa mulher conseguiu sair de casa, e eu tenho provas que as agressões ocorreram, pode ser que, do ponto de vista criminal, eu não consiga mais nada. Verdade. Talvez eu não consiga prender o cara. Faz tempo, já passou, tal. Mas eu posso conseguir uma indenização do ponto de vista do dano psicológico que ele causou para ela. Eu tenho laudos de tudo que ela sofreu, síndrome do pânico, Então, é óbvio, gente, qual que é o ideal? Sofreu a agressão? Faz o BO na hora, no dia seguinte, 1 semana depois, 1 mês depois. Legal. Não conseguiu? Não desiste. Alguma coisa sempre a gente pode fazer. Porque, por exemplo, ela não conseguiu registrar o BO, não foi em frente do ponto de vista criminal. Não vamos conseguir condená-lo pela Maria da Penha por agressão, lesão corporal? Não vamos. Possivelmente. Depende. Mas ela conseguiu juntar provas de tudo que ela sofreu. Aí eu entro no cível, no divórcio, ou dissolução da união estável, e vou abordar tudo que ela sofreu. Isso vai ter um peso para aquele juiz. O juiz, uma coisa que eu dou uma dica para todas as mulheres, o juiz é inerte. O judiciário é inerte. Nenhum juiz vai sair procurando o caso que ele precisa resolver. O judiciário se importa? Sim. Só que ele precisa ser provocado.
Como eu provoco o judiciário? Um processo de divórcio pode ser um simples processo de divórcio, se não existirem provas de tudo que aquela mulher sofreu, ou ele pode ser um processo de divórcio com dano moral, com dano psicológico, com reparação de diversos tipos, se ela tiver provas robustas de tudo que ela passou. Existem agora, né? Está começando a existir as reparações. Então, agora já está se falando, por exemplo, em caso de família, no tempo útil que a mulher fica com o filho, que deve ser considerado para pensão alimentícia. Caramba, olha, o nosso serviço gratuito está sendo, né, começou a enxergar. Então, por que não acreditar que eu posso pegar tudo que eu sofri, fazer uma pastinha, enviar para uma amiga, alguém em um lugar seguro, e no dia que eu tiver coragem, procurar um profissional que acredite em mim. Isso é importante. Isso é importante. Não adianta, gente, é o que eu falo. Todas as mulheres que passam por violência precisam procurar advogadas, preferencialmente mulheres. Uhum. Temos grandes profissionais homens? Temos. Mas quem é que vai, de verdade, entender aquilo que você passou? Tem profissionais homens com uma consciência ímpar. Nossa, gente, tem. A gente acha. Mas vamos olhar a sociedade como ela é? Sim. Quem é que vai te entender? Preferencialmente, procure uma mulher. Preferencialmente, procure uma mulher que fala de violência nas suas redes ou, enfim, e que não trata a violência como um nicho, gente. Perfeito. Porque agora tudo na internet é um campo de venda, né? E eu e algumas parceiras de luta, que eu tenho muitas mulheres advogadas que estão realmente na luta, falam isso. Defesa da mulher não é nicho. Não é algo para se vender. É um problema social, estrutural. É igual o racismo, Exatamente. Né? Ali está no mesmo viés, em pesos diferentes, mas no mesmo viés. Então, não adianta se iludir. Procure alguém que se importa. Porque essa pessoa vai pegar o seu nada e vai tentar transformar em alguma coisa. E os homens, eles estão sendo presos mesmo? Essa sensação que a gente tem de impunidade, né? Porque eu olho assim e fico, será que esse cara já foi preso? Sim. Será que aconteceu mesmo? Nos casos aí que você tem seguido, sim. Assim. Eu vejo assim, a prisão funciona. É verdade que é preso, mas consegue ali um habeas corpus, se for réu primário, consegue sair. Tudo vai depender de cada caso, mas são presos sim. Principalmente em casos de flagrante, né? Por isso que é uma coisa que eu ia falar sobre denúncia, que é importante. As pessoas perguntam, quem pode denunciar? Todo mundo, qualquer cidadão. Isso é uma obrigação das pessoas. A gente consegue prender quando aquela vizinha está atenta, quando aquela amiga já tem um combinado com aquela mulher e chega na hora da agressão. Sai preso, claro que sai. O flagrante existe mesmo. O flagrante existe. E existe o flagrante pela Lei Maria da Penha. E este homem vai responder o processo. Tudo bem, gente. Mas é preso e depois não acontece nada. Problema do Código Penal, problema do Brasil em diversos aspectos. Não é só para isso. A pessoa, infelizmente, mata alguém no trânsito, vai embora. A lei, o Código Penal prevê possibilidades de, vamos dizer, amenizar à primeira vista aquela prisão. Não significa que não possa ser pedida uma prisão preventiva depois. Ele quebrou a protetiva, por exemplo, foi preso, né? Ela já tem essa medida protetiva para ela e para os filhos, ou só para ela, depende. No meio do caminho, ele foi lá e apareceu no trabalho dela. A gente pede prisão preventiva na hora, né? Não tem o que discutir. Se for encontrado, vai ser preso sim. Funciona assim. E é importante a gente falar também que tudo isso que a gente está falando para mulheres cisgênero também vale para mulheres trans, né? Com certeza, né? É muito importante isso, né? Importante. Apesar de ser um campo muito delicado, sim, né? E que a gente fica triste realmente por ter que lutar. A gente pensa, poxa, mulheres estão lutando para existir, mulheres trans estão lutando para poder ir no banheiro. Exatamente. Então, para ter um banheiro. Para ter um banheiro. Possam, existe uma discussão do STF mais de 7 anos, não sei quantos mil anos já fazem, sobre se pode ir no mesmo banheiro ou não. Isso é reflexo de uma sociedade
muito adoecida. Muito adoecida. Né? Muito. As mulheres, infelizmente, né, nós somos mulheres e a gente fala, como não ser feminista? Se sou mulher, preciso estar do meu próprio lado. Mas se as mulheres não conseguem acolher as mulheres pretas, as mulheres trans, vamos falar, né, as mulheres cis, brancas, não conseguem acolher as mulheres pretas, as mulheres lésbicas, as mulheres trans e até dentro da nossa comunidade. As pessoas vão fazendo separações. Como é que a gente... A gente tem briga dentro da comunidade. Exato. Como é que a gente luta contra um sistema que nos oprime, oprimindo uns aos outros, né? Então, mulher trans tem direito, ao meu ver, a absolutamente todos os direitos de mulher não trans, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Perfeito. Eu sei que existem muitas formas mais corretas de falar e tudo mais, mas eu acho que o mais importante para nós, né, no nosso escritório, na nossa visão, é mulher, ponto. Maravilhosa. Né? Vai ter direito a tudo isso aqui que a gente está falando e um pouco mais, até pela própria, a própria vivência de uma mulher trans, que é muito mais dolorosa. Muito. Né? Então, teria que ter um olhar até mais cuidadoso, delicado e não mais violento. É verdade. Né? E é bom a gente também frisar, a gente está falando muito, quando a gente fala de violência, muita gente imagina que é só violência física. Mas tudo isso também está dentro de uma violência psicológica que as mulheres sofrem, né? E para isso também tem indenização, para isso tem também toda uma questão jurídica, assim, né? Sim, a Lei Maria da Penha especifica a violência sexual, o abuso psicológico, todas as formas, né, de abuso à integridade física, psicológica e emocional que vão ferir o desenvolvimento dessa mulher, dignidade da pessoa humana e tudo mais. Eu acho que tudo começa no abuso. Na verdade, nunca começa na agressão. E esse é o grande desafio, é entender que... As principais questões que vão se agravar num futuro próximo ou não começam com uma fala mais agressiva, pega uma coisa e taca na parede, uma explosão de raiva. A gente fala assim sempre, né? Tomem cuidado, fiquem atenta aos sinais. E as pessoas falam assim, às vezes, nos comentários, vocês estão culpando a mulher por... Não, gente. A gente está tentando falar. Olha o sinal está lá. A pessoa que tem um perfil narcisista, né? E aí vamos falar pessoa, porque dentro das relações homoafetivas tem igual e mesma proporção. Exato. Ela vai mostrar esse perfil. Qual é a diferença? Todos nós somos tóxicos em algum ponto. Verdade. A diferença queremos melhorar, entendemos isso e vamos fazer isso juntos, ou existe um sistema de opressão e desequilíbrio? Perfeito. Quando existe um sistema de opressão e desequilíbrio, existe abuso. A gente não está falando de, pessoas que operam com direito ou trabalham com isso, são pessoas perfeitas. Não, a gente identifica. Mas a gente olha e fala, bom, aqui eu preciso fazer uma terapia, melhorar, eu não posso descarregar isso na outra pessoa. Agora, estamos num sistema patriarcal, onde, inclusive, os homens são oprimidos. Também sofrem por isso, né? Eles reproduzem um comportamento que lhes é imposto. Sim. Que falar de sentimento, que chorar. Você tem que agir dessa forma, e isso também cola para eles, né? É verdade. Então, eu acho que para o abuso psicológico existe reparação, sim. A gente consegue reparação por danos morais, mas precisa de provas. Também. E aí que está um pouco do desafio, porque é subjetivo. Como provar de maneira objetiva algo que é subjetivo, o que você sentiu, quanto minou a sua confiança. Existem casos que são mais escrachados, né? Parou de trabalhar, tem depressão, tem síndrome do pânico, enfim, tentou suicídio. Tudo isso, o que eu sempre falo? Gente, mas terapia é só para quem pode pagar. Não é. A gente tem a internet, a gente está vendo milhares de psicólogos fazendo trabalhos a preço social. As casas da mulher oferecem esse serviço. Tem como fazer. Gratuito, né? Inclusive. Tem Casa da Mulher em todo o país. Tem projetos de pessoas. Tem advogados e advogadas que fazem o serviço pro bono. Né? Então, tem milhares de projetos que estão prontos para acolher. O que precisa?
tentar provar enquanto está acontecendo. Talvez essa seja a maior dificuldade. E ela prova, então, com esses laudos, né? Enfim, eu penso com essas documentações e também com gravações, prints. Com prints. Por exemplo, poxa, tá acontecendo algo, ela sempre escreve para alguma amiga, relatando o que aconteceu naquela hora que aconteceu. Já é um print. Claro, poxa, é real. Né? Hoje em dia a gente consegue provar muita coisa com o WhatsApp da forma correta. Faz o print, sofreu uma agressão, tira a foto, faz gravação. Porque quem tem que se preocupar se essa prova vai ser lícita ou ilícita é o advogado. Quem vai ter que dizer se vale ou se não vale, essa discussão é para o profissional. O que a pessoa tem que fazer? Provar enquanto está acontecendo. E o que eu indico é, outras pessoas precisam saber. Porque outras pessoas sabendo também podem atuar positivamente. Perfeito. Ou ativamente, né? Enfim, dependendo da situação. E casos de... A gente falou bastante agora de violências domésticas, né? E você citou racismo, né? Sim. Então, que é uma questão ainda, né? Nossa. Que agora, pelo que eu tô vendo, que ampliou, Fala-se mais, Fala-se mais, tem mais denúncia, mais pessoas fazendo vídeo. Toda hora a gente recebe vídeo, você também deve receber. O tempo né? inteiro. De pessoas denunciando vários casos. As pessoas indignadas e nos pedindo para publicar, né? Para publicar, para ampliar. Isso é muito bom, bom, né? As pessoas não estão mais com vergonha, né? Porque Exato. a gente falou de falar sobre isso, né? Exato. E, assim, existe também ainda muita impunidade, assim. Violência doméstica a gente já evoluiu nesses 17 Sim. anos com Maria da Penha. E na questão do racismo? Ainda está mais difícil essa questão da impunidade? A questão da impunidade no racismo é o maior desafio, porque é só a gente fazer a mesma analogia, né? Mulheres antigamente não eram tratadas como pessoas, né? Agora, depois de muitos anos... A gente pode até votar, né? Podemos votar. Agora estão olhando e falando, poxa, né? Olha, isso não se faz, vamos aliviar. Então, primeira luta de existir. Com as pessoas pretas, essa luta sobre existir é de 500% para cima. Então, o primeiro problema é que a sociedade não está preparada, que sai interessada em entender a problemática das pessoas pretas, que advém da escravidão, da exclusão que sofremos, né? Até hoje. Enfim, para falar em punibilidade, é um universo. Então, as pessoas começaram a entender que é absurdo. É isso que eu tenho visto, sabe? As pessoas olham e falam, nossa, mas isso é realmente absurdo. Enquanto, do outro lado, muitas pessoas vão nos nossos posts falar que é mimimi, que isso é exagero. Não foi racismo, foi isso. Por quê? Admitir que é racista é dolorido. Eu falo bastante isso em alguns grupos de conversa, quando eu tenho espaço. Eu falo, se a gente for conversar sobre isso, provavelmente eu vou falar algo que vai te deixar extremamente desconfortável. Eu não vou falar o que você precisa ouvir, o que você quer ouvir, eu vou falar o que você precisa. E aí você vai encontrar um racismo internalizado dentro de você, que você fala, caramba, é estrutural, né? É estrutural, eu não sabia. E eu acredito que não sabia. Então, daí a conseguir punir é um universo. Mas eu, da mesma forma que incentivo na questão da violência doméstica, incentivo na questão de injúria racial e racismo. As coisas já melhoraram. Injúria racial já foi equiparada a racismo recentemente. As pessoas já estão entendendo que isso é punível. Antes, preto não é nem pessoa, então não vai acontecer nada aqui. Agora, muitas pessoas já estão se conscientizando e outras estão preocupadas no nível, será que eu posso falar desse jeito? Vai dar um problema para mim? Não é sobre aquele ser humano. Você tá preocupado que vai dar problema para a pessoa. Qual é o né? jeito certo de abordar essa pessoa, de falar com essa pessoa, né? E isso a gente está falando de um lugar de consciência, cultura, discussão e debates. Mas se a gente for falar do que pessoas pretas passam todos os dias, seja no sistema carcerário, né? Seja ocupando, né, 98%, né, das favelas e 0% dos espaços de poder. Então, o que eu penso? Devo denunciar? Sim. Ah, mas não vai dar em nada. Depende.
Se todas as coisas... Se as coisas não fossem dar em nada, vamos pensar assim, lá atrás, a gente não estaria aqui conversando sobre isso. Então, deu em alguma coisa. Demorou, é sofrido. Muitas pessoas morrem, muitas pessoas lutam de diversas formas. Os artistas, operadores do direito, as pessoas que estão na linha de frente e que, infelizmente, morrem até para que eu possa estar aqui falando. Mas, se eu posso estar aqui falando, eu penso que eu tenho que incentivar, contribuir com o que eu posso para dizer que é sim possível punir. Eu não posso dar 100% de certeza, como eu também não posso em nenhum processo, se for pensar assim. Mas eu posso dizer que se calar, ficar com a dor e passar para o próximo dia é o que não se deve fazer. Sem dúvida. E você citou a diferença, né? Se você puder falar para as pessoas entenderem qual que é a diferença entre racismo e injúria racial. Acho que é importante as pessoas saberem essa diferença, né, que você citou. O racismo, ele é um crime cometido contra todo o povo, né? Então, é um crime que vai envolver a exclusão de todo um povo, vai envolver a ofensa de todo um povo, que me afeta, mas afeta todos nós. A injúria racial, de uma forma assim, bem simples, vamos dizer individual, assim. É individual. E, mas não afeta todo o povo? Afeta, por isso foi equiparado. Ainda bem. Legal. Né? Então, injúria racial vai ser um xingamento em razão da raça. Uma ofensa em razão da cor. E o racismo é amplo. É o que a gente vê todos os dias. É aquilo que a gente entende que é mais profundo. Não que não seja, mas direitos humanos, né? A gente precisa pensar que o racismo ataca todos nós. Chegou lá, revistou a bolsa, né? Que é o que mais Exato. acontece. Isso daí é o racismo. A gente vai pelo racismo. Perfeito. Revistou a bolsa e falou, porque é preto. É preto, enfim, preto macaco, vou revistar. Sim, vou revistar. Racismo e injúria racial, né? Então, eu acho que o principal é a gente entender que é necessário denunciar, é necessário registrar o BO. Vou encontrar dificuldade? Sim. Não vão querer registrar o seu BO de injúria racial. Você vai ter que ter informação suficiente ou contar com um profissional se você puder, ou brigar por você para falar, esse é o crime de injúria racial, eu quero incluir no meu BO. Eu sempre digo que é importante tentar ir diretamente numa delegacia específica de crimes raciais. É melhor. Não deu, vai em outra. Não deu, registra pela internet. Faça alguma coisa. E depois procure ou a Defensoria Pública, vamos falar assim, ou um advogado particular para dar sequência no processo. Né? Porque a gente precisa continuar a representação. Então, você fez o BO, não para ali. Você precisa provar para o judiciário que esse crime, que ele precisa continuar. Para não ser arquivado já de cara, procurar um profissional que tenha a técnica necessária para fazer o processo ir em frente. Infelizmente, temos muitos e muitos casos que não vai para frente, mas temos casos que vão para frente. Vamos falar do caso Luísa Sonza com a advogada. Sim. Ela foi em frente. Ela foi em frente porque ela é advogada, ela fez por ela, muito bem, ela deu um ótimo exemplo. Ela foi em frente e, bem ou mal, não me lembro, deu aí um acordo, uma indenização, mas, além da exposição benéfica do caso, para ter como exemplo, ela foi ressarcida de alguma forma. Então, vale a pena. Muito bom. E tem o mesmo peso se é um crime na internet, né? Então, porque na internet é o que mais acontece agora, né? Então, olha, assim, a gente coloca post, assim, é surreal. Quando você acha surreal. que as pessoas não vão ter a coragem... Elas têm. Elas falam coisas bizarras e absurdas, assim. Você acha que, assim, um print daquele perfil ali já basta ali para aquela denúncia? Olha, depende. A gente tenta, mas, assim, às vezes a dificuldade... Na internet é muito fácil cometer crime, né? Muito. É claro que o print demonstra como prova expressa o que foi dito. A dificuldade é localizar essa pessoa, né? Então, eu penso que é muito necessária a regulamentação sobre a questão da internet, dos crimes da internet especificamente. Mas a gente pode procurar, por um lado, as delegacias especializadas em crimes virtuais.
Porque essas delegacias podem ajudar a rastrear o IP. E aí a gente consegue, quem sabe, levar para o Ministério Público a denúncia e o Ministério Público oferecer a denúncia. Existem casos, nós mesmas, né, sofremos ameaças de grupos, enfim, desses grupos. Dos grupos, né? Que a gente nem vai citar. Os grupos que a gente não devemos falar o nome. Não devemos falar o nome. Levamos o caso. A dificuldade não é fazer entrar a denúncia, a dificuldade é encontrar. Mas é possível. Às vezes, quando são pessoas que não são os hackers, não são dos grupos, é mais fácil, porque essa pessoa vai ser localizada. Então, se alguém fez uma ofensa na internet e é uma pessoa comum, não é difícil achar essa pessoa. Pelo número do IP, vai rastrear, vai achar essa pessoa e dá para oferecer a denúncia. Agora, quando, né, enfim, em grandes escalas, pode-se tentar, mas é um caminho um pouco mais tortuoso. Mas dá para fazer. E assim, e para as pessoas que não têm, assim, muita condição financeira, assim, sabe? Qual que é um caminho, assim, mais viável para essas pessoas poderem fazer essa denúncia, né? E não deixarem passar? Eu penso que a Defensoria Pública... Ai, Siri. A Siri falando com a gente. Olha aí, ela pode. Ela participou também, com a gente. Né? Obrigada, Siri. Muito agora prestativa. Não. Muito. Ela pode, ela quis participar. Eu falo pra ela. Então. Ai, gente, perdi. Desculpa, a Siri falou. Eu tinha te perguntado sobre a questão das condições financeiras. É um caminho bom ser na Defensoria Pública. Então, eu penso que a Defensoria Pública deve e acolhe todo tipo de pessoa que, provando não ter condição financeira, dentro ali dos ditames da Defensoria, tenha um caso para ser defendido. Então, sim, deve ser procurada a Defensoria Pública. Deve ser procurada também a Ordem dos Advogados do Brasil. Dentro da OAB, das OABs, sempre tem um núcleo que indica advogados pela assistência gratuita, vamos falar assim. Posso garantir que isso já está sendo atendido? Não posso. Não tenho certeza se esse tipo de caso já está sendo acolhido. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que, pelo menos, chegando na OAB, na Defensoria Pública, até mesmo no Ministério Público, você será direcionado para algum lugar que vai poder te ajudar, não tendo condição financeira nenhuma. Mas uma coisa que eu vejo e que funciona bastante, que é até o que a gente faz, procure informação na internet. Tem muitas pessoas da advocacia antirracista, tem muitas pessoas comprometidas com o que a gente vive, que oferecem apoio. Então, por exemplo, no nosso escritório, a gente vai oferecer apoio, a gente vai analisar o caso, vai dizer o que se pode fazer. Nem sempre a gente consegue acolher, e quando a gente não consegue, a gente procura alguém e vê se dá. Se essa pessoa não consegue, ela procura alguém e vê se dá. Tudo depende muito de com quem você vai se conectar nesse momento. Eu acho que a internet está aí para ajudar nisso. Mas sempre Defensoria, Ministério Público e a OAB, porque a OAB também é uma casa que tem possibilidade de encaminhar as pessoas. Muito bom. E assim, você recebe milhares de casos de racismo, Todos né? E é muito difícil, eu sei, falar sobre isso, assim, mas às vezes é importante, né? Necessário. A gente contar um pouco, assim. Você pode citar alguns casos que, assim, que você considera, assim, assim, não acredito que a sociedade ainda está nisso, sabe? Posso. Eu acho que é muito importante a gente falar e reforçar o que está acontecendo. Porque é inacreditável. É inacreditável. Né? A gente recebeu um caso, inclusive, olha que legal, né? Foi uma pessoa branca que viu a cena e ajudou a mulher negra. Essa mulher, ela estava no metrô, um dia comum, indo para o trabalho. Uma mulher preta indo para o trabalho, estava descendo a escada do metrô, enfim, e estava tentando se desviar de um homem, porque ele estava ali empatando o caminho. No que ela tentou desviar, ele deu um empurrão nela, ficou incomodado, e ela até falou, nossa, mas que isso, moço? No que ela falou, que isso, moço, é inacreditável. Ele deu um soco no nariz dela, ali, naquele momento, né? Ele deu um soco no nariz dela e falou, que isso, que, sua
preta macaca, sua preta fedida, algo nesse Meu nível. Deus. Ela chegou a desmaiar com o soco. Só que, olha só que positivo, que diferente. Nesse dia, os guardas ali do metrô, todo mundo, muitas pessoas fingiram que não viram, isso acontece. Que é o que acontece muito, seguiram né? sua vida, que isso que é o que eu falo. Quando o preto não está no lugar de humano. A pessoa seguiu o seu dia, porém, essa mulher que trouxe a denúncia pra gente segurou ela e algumas outras pessoas chamaram os guardas. Os guardas conseguiram prendê-lo. Olha, que bom. Seguraram ele e levaram ele até a delegacia. Porém, quando ele chegou na delegacia, a própria escrivã, e eu não estava no caso ainda, né? Fui receber isso depois. Fez ali, foi tentar ouvir e disse que não ia colocar a injúria racial e nem o racismo. Não faz nem sentido o porquê. Gente, não faz. Quer colocar só a lesão corporal, porque senão ele ia ficar muito tempo lá. Ah, não acredito. É verdade. E essa escrivã era uma mulher branca. E ela disse mais. Ele foi lá, deu o depoimento dele, e depois que ele saiu, ela comentou na frente da vítima que ele era um pai de família, ele tinha que voltar para casa, ele tinha trabalho. Isso é verdade. Gente. Essa vítima, né? Ela tem fotos, né? O nariz... Da agressão toda. Da agressão toda. E foi... Poxa, obrigada por fazer essa pergunta, porque eu vou contar aonde isso chegou. O caso conseguiu registrar. Ele passou algumas horas preso, foi liberado. E Nossa, dá raiva só de ouvir. Só de ouvir. Só de ouvir. Mas Sim. Essa mulher branca, que foi maravilhosa, procurou a gente por conta da página Preta da Justiça, sabe, né? Que a gente faz esse tipo de coisa. E mandou um texto e falou tudo, já mandou todas as fotos e falou... Por favor, vocês ajudam? E a gente falou, claro. Por isso que eu falo, meios de ajuda. Muito bom. Procurar a galera que tá falando disso no Instagram. Sensacional. Porque se essa pessoa estiver falando a verdade, não for só uma pessoa que quer like com um assunto difícil, sensível, ela vai ajudar. Então, esse é um caminho. E aí, ela... Enfim, fez IML e tudo. O nariz quase quebrou. Ela realmente estava toda ensanguentada. E ela só estava indo pro trabalho, gente. Ela me contou, ela só perguntou o que é isso. Ela só falou o que é isso. E ele chamou de preta fedida, preta macaca, enfim. E ela pegava 5 condições para ir pro trabalho. Por isso que ela estava tentando desviar. Bom, o processo tá aí, tá ainda em andamento. Tá em andamento, tá bem no começo, mas vai, porque nesse nós temos filmagens, nós temos as fotos, nós temos testemunhas. O que é legal, gente, testemunhas. Testemunha. A pessoa que viu na hora, ela já pegou o telefone de outras pessoas que se dispuseram a falar. Olha que importante. Ali na hora da cena já pega o telefone. Não dá para perder tempo. Pega telefone, não perde contato. E também as filmagens do metrô se consegue depois com o processo. Então, com o processo, pede ofício, vem a filmagem. Então, obviamente que esse processo indo para frente, ele vai ser condenado. Agora, o que aconteceu? Passou pouquíssimo tempo. Por conta do trauma, ela não consegue mais fazer o mesmo trajeto e ela pediu demissão do trabalho que ela trabalhava aí, se eu não me engano, há 5 anos. Nossa. Um emprego que ela nunca teve problema. E ela tem, inclusive, as mensagens informando para a supervisora que ela não conseguia chegar mais até o trabalho. Não conseguia passar mais ela aquele trajeto. Ela não consegue trajeto. passar no mesmo lugar. Então, o fim de ano dessa mulher preta, dessa trabalhadora, acabou. Acabou porque ela perdeu o emprego. E ela não só perdeu o emprego. Imagina quanto se perde num dia comum você levar um soco porque você pediu licença. Por isso que eu digo que está muito longe. Muito. Está muito longe. Mas ela tem condições de ir até o fim. E a gente acredita na condenação tanto no cível quanto no criminal desse agressor. Que ele seja preso para eles entenderem que eles não podem fazer isso, né? Que a gente consiga pedir a prisão novamente, né? E se não conseguir, que ao final ele seja condenado e ao final ele seja preso. E digo mais, nesse caso, que indenize sobre tudo que ela perdeu psicologicamente, materialmente. Ela perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego e a coragem de sair na rua. E casos de LGBTfobia? Esse foi um dos últimos casos mais
chocantes que a gente teve, mas é todo dia. É todo dia também. LGBTfobia. É ainda mais difícil estar junto ali do racismo, assim, na dificuldade de conseguir eu também. acho que são os âmbitos mais delicados, Sim. né? Mas eu não acho nada impossível. Então, vou falar da minha perspectiva. Eu acho que o grau de dificuldade vai ser o mesmo se for uma pessoa preta LGBT. Se for uma pessoa preta trans LGBT, muito mais. Depende da interseccionalidade. Exato, né? cada vez que intersecciona. Agora, quanto mais grau de informação para a pessoa LGBT, mais acesso, mais condições ela tem de conseguir condenações. Então, por exemplo, uma grande dificuldade. Jovens adolescentes que nos procuram pedindo ajuda porque sofrem homofobia dentro de casa. É uma grande dificuldade. Nossa, muito. Por quê? Como que é Eles esse caso? entendem, por exemplo, tem uma série de exemplos, né? Tem os pais que excluem psicologicamente, essa pessoa não existe mais ali. Tem aqueles que agridem, né? Tem, claro, a agressão simples. Houve agressão, vai ao conselho tutelar, se é menor de idade, conselho vai acolher e aí vai ter que dar um direcionamento para esse menor. Por que é difícil o direcionamento? Mesmo caso igual da mulher, para onde ele vai? Entende? Porém, dá para denunciar? Dá. Dá para provar que é por homofobia? Depende. Aí é o que tiver ali no conteúdo. No conteúdo. Tem adolescentes que falam, quero processar meu pai e minha mãe. Aí eu falo, então, primeiro a gente vai ter que arrumar um lugar para você estar protegido. Que complexo. Primeiro você tem que entender se esse é o momento. É muito triste falar. Sim, é horrível. Para uma pessoa que já entendeu o que está sofrendo, se é o momento de fazer isso. Porque essa pessoa não tem estrutura emocional para seguir em frente. Aí você pergunta, tem família, tem para onde ir? Né? Então, eu acho que a maior dificuldade nesse momento com os vulneráveis que não conseguem sair da dependência dos pais. Mas, casos em que dupla maternidade, mulheres lésbicas sofrendo exclusão no serviço, se provado, claro que a gente consegue. Com certeza consegue. Óbvio. Qual a dificuldade? Sempre a prova. Né? Temos um caso também recente, uma mulher, assim que iniciou o procedimento da FIV, todo mundo da empresa ali começou a mudar com ela, e ela, gestação de gêmeos, uma gravidade ali, né? Obviamente, gravidez de risco, percebeu que começou a receber menos mesmo fazendo a mesma coisa. Como ligar isso à homofobia? Dificílimo, claro. A gente vai lutar na equiparação salarial, porém, o dano causado a essa mulher, se a gente consegue provar que é por homofobia, a gente pede indenização. Eu acho que é o mesmo grau de dificuldade. Eu não vou dizer que é o mesmo grau de... Não é a mesma dor, sabe? Mas é o mesmo grau de dificuldade. O mesmo grau de dificuldade. Desde denunciar se devo, se não devo, até prosseguir, até encontrar pessoas que acolhem. Mas, sendo bem sincera, para questões de LGBT-fobia, pura e simplesmente, tem muita gente fazendo bastante coisa, o que é bom. Sim. Então, também existem muitos advogados, advogadas coletivos oferecendo ajuda e também encaminhando para o que dá para fazer, para o que não dá para fazer. Até dentro das casas mesmo de acolhimento LGBT, tem lá assessoria jurídica. Isso eu estou falando em casos em que a pessoa não tem condição alguma de procurar um advogado, né? Porque quando tem condição de procurar um advogado, poxa, tem milhares de gente. Inclusive, assim, tá muita gente se especializando no assunto para poder realmente fazer diferença. Mas é tão difícil, é tão doloroso quanto. É muito doloroso, né? E tem, assim, dentro da lei, assim, hoje tem configuração de homofobia, transmofobia, tem algo a mais, assim, que pode... Que configure. Que configure ou não? Hoje é o que... geralmente é o que a gente tem dentro da configuração, né? Eu penso que do ponto de vista do STF, que é o que importa, isso tudo está muito mais... orgânico. Falar de homofobia, lesbofobia, transfobia está sendo muito mais acolhido. Legal. Né? A gente tem muitas vertentes, né, para poder denunciar.
E eu penso que a gente tem muitas possibilidades de explorar o que a lei já permite. Então, por exemplo, a gente tem aí, nesse momento, correndo aquele projeto absurdo para proibir o casamento. Né? Aí, qual foi o desespero das pessoas? Quem casou vai ser revogado? E seria, se fosse aprovado, de não, forma né? nenhuma. Por quê? O STF já deliberou sobre isso e nos concedeu o direito de nos casarmos. Então, isso configura um direito adquirido. Nada que viesse posterior poderia retroagir um direito adquirido. É como se pudesse falar assim: as mulheres vão parar de votar agora. Um exemplo. Jamais. Não existe isso jamais essa possibilidade. aconteceria. O que acontece é, obviamente, que essa coisa começar a voltar traz insegurança jurídica, instabilidade. As pessoas da comunidade começam a pensar: peraí, gente, se minha família não existe, meus filhos que nasceram não existem, o que é isso? Vou perder até a guarda. Eu vou perder. O que acontece com a minha família? Mas, em tese, todos os advogados que atuam nessa linha, e não só, né? Enfim, Maria Berenice Dias, enfim, todos entendem que não haverá retrocesso nesse aspecto. E é um absurdo, né? Gente. Eles quererem ganhar palco desse jeito, os deputados. E conseguirem. E conseguirem. E foi aprovado, E foi né? aprovado. Ali na Câmara, né? E é um terror. Sim. Um terror social. Terror político que a gente... ninguém deveria estar passando por isso. Ninguém. Né? Em nenhuma instância deveria ser invalidado um direito fundamental. Direito constitucional. Né? É sobre a igualdade. Então, isso é muito absurdo. Mas o que o STF já consolidou, de forma nenhuma iria para frente. Ai, que bom. Você casou recentemente. Pois é, né? tô casada. Pois é, eu também casei. Parabéns. Pois é, no papel, importantíssimo. E como né? é importante pra gente Nossa, ter isso, né? essa validação da nossa Pois existência. Tem gente que ainda fala: por que vocês querem casar Por que também? vocês querem as mesmas coisas? Por que vocês coisas? querem as mesmas coisas que as outras pessoas, né? Assim, Não é? Tão simples, Mas vocês né? que já vivem à margem da sociedade, pra quê, já né? não tá bom ficar nesse cantinho? Pois é. Nós casamos, parabéns pra nós. Parabéns. Né? Para Inclusive, nós. sou casada e a minha esposa Legal. é a administradora do nosso escritório, é estudante de direito. Maravilhosa. Nós temos um projeto lindo, incrível. Fala do seu projeto. Vamos que falar legal. do seu projeto. Acho que é muito Vamos. importante, que é um projeto assim, um escritório 100% feminino. 100%. Lésbicas, negras, indígenas. Indígenas. Que lindo o seu projeto. É total dar emprego para quem não tem um olhar positivo, né, da sociedade. Da sociedade. Então, o nosso projeto inclui... Quem tá à margem, como quem você tá falou, à margem, né? Quem tá à margem. né? Então, somos mulheres pretas, indígenas, temos, obviamente, mulheres brancas, lésbicas, todas ligadas de alguma forma à nossa ideologia. Né? Sensacional. Então, a nossa ideologia é de acolhimento, de passar para as pessoas que é possível. Nós temos uma visão muito otimista, sim, do direito. Não, né? só você falando assim, eu tenho certeza que muita gente vai buscar vocês, Poxa, porque que isso é tão bom. importante, essa questão do acolhimento. Não é? muito. Porque às vezes, sabe? Às vezes a gente não consegue uma condenação, mas às vezes a gente faz aquela pessoa lembrar que ela é importante, que ela existe. E que se a gente não puder fazer daqui, de uma outra forma a gente vai fazer. Né? Então, a gente tem a ideia de... A gente está crescendo, queremos crescer muito mais. Mas Vão crescer muito. Vamos, poxa, axé. E a gente fez não só o nosso... Porque tudo tem que acompanhar tudo, né? Sim. O escritório acompanha a vida. Nosso casamento, inclusive, a gente fez questão de só contratar fornecedores ou pretos, ou LGBT, ou do Candomblé, que inclusive nós somos. Eu ia te perguntar, você falou axé, eu falei, já vou te perguntar Já isso vamos falar também. sobre isso. Enfim, toda a diversidade, porque não adianta, gente. A gente militar na internet todos os dias e na hora de fazer uma contratação, esquecer tudo isso. Exatamente. Esquecer que você fala que precisa ler literatura preta, precisa consumir, que tem profissionais excelentes, mas essas profissionais são lésbicas, são homens, enfim, são homens gays, são mulheres trans,
Mulheres indígenas, né? A nossa equipe está crescendo. Nós temos uma estagiária que é uma mulher indígena, né? Enfim. E é o olhar para lindo. aquilo, né, É que muito você bom. traz, né? Porque às vezes assim, vocês conhecem muito das leis, de Sim. tudo, mas tem um olhar de uma realidade Claro. ali, né? Porque, Uma sabe, visão, a né? lei, a teoria, ela é uma parte Exato. de fazer justiça. Se eu não estiver conectada com as pessoas que têm o mesmo tipo de vivência, como que eu vou entender? Né? É o que eu falo. Eu falo com bastante propriedade sobre racismo, intolerância religiosa, dentre outras questões que fazem parte da minha vida. Mas eu preciso estudar o que acontece com uma mulher trans. Eu não sei. Eu preciso me dar o direito, assim, o benefício da dúvida de falar, olha, eu posso falar algo errado, me perdoe, mas por favor, como é isso? Né? Então, graças até ao meu filho, né? Eu tenho um filho de 18 anos, Legal. ele também é gay, ele tem esse pessoal novo já é outra. Já é outra Eles já realidade, vêm de uma. né? E eles E é muito vêm bom com isso. aquilo que a gente está buscando alcançar. Sim. Ele já vem com a luta Ele já ali, vem né? com a luta. Ele já vem com a Então, luta. através dele, conheci uma mulher trans maravilhosa. Que legal. Estou próxima, preciso estar próxima. E o nosso escritório é isso. Muito é estar bom. próximo e dar emprego, né? Verdadeiramente, para quem pode receber a minha cliente, o meu cliente, e entendê-lo. Aí as pessoas falam, mas você não defende homens? Claro que não, gente. Tenho milhares de clientes que são homens. A Você defesa... falou claro que não, eu fiquei. Eu acho que não. Não, não, eu ia brincar, tipo, né? não defende? Defende. Sim, defende, claro que sim. Sim, claro muito que bem. sim. Agora sim, Ai, ele muito podia bom. ajudar, né? Mas a questão é, nós temos as vertentes, né? Então, defesa da mulher, anti-LGBTfobia, homofobia, nananana, a advocacia antirracista, antidiscriminatório e a advocacia normal do dia a dia. A gente também faz o arroz com feijão. Muito bom. Vocês entram em família, criminal? Família, civil, empresarial, trabalhista previdenciário. A gente tem as especialistas em cada lugar. área. E sempre vai ser uma mulher preta, uma mulher lésbica, enfim. Que incrível. Ou Quanto tempo já vocês estão com o projeto? Gente, olha, o projeto ele é mais recente. Esse projeto ele vai fazer o quê? 5 anos agora. Sensacional. Né? De advogada eu tenho 12 anos. Muito bom. E 5 anos já tentando trazer gente para essa ideia. Que lindo. Porque não adianta, né? Não adianta você querer entrar no direito, tentar ser advogado, alguma coisa, e não se importar com pessoas. Exatamente. Né? E assim, tem muito advogado frio, assim, nossa, eu já tive contato com muitos advogados frios, assim, que não tem esse... Não Isso que você tem tá falando essa- pra mim é super novo, assim, de novo. tanto acolhimento, né? É sobre né, cada um... Nesses casos, né? Cada um no seu lugar, eu Sim. acredito, sabe? Porque se você não está comprometido com uma causa, aí você não entende, você Sim. não tem o que atuar ali. É Né? verdade. Mas a nossa ideia é essa, é trazer acolhimento, proteção, né? E através da página trazer informação. Sem dúvida. Dentro do possível, a gente tenta igual vocês, né? A fazer ali a fazer a nossa nossa né? parte, que é o que a gente pode fazer. É Né? verdade. E você falou também de intolerância religiosa, que acho que é uma outra pauta que é importante, Muito, assim, né? E acho que as pessoas estão muito aprendendo sobre isso Estão. ainda, né? Eu acho que é muito novo também campo falar sobre que tá isso. começando também a... Tá começando a ganhar corpo agora, Com assim, certeza. né? E é muito difícil também ainda falar sobre isso. Demais. Nossa, a gente já viu vários casos, assim, também. Pessoal mandando de- contra terreiros, né? De Exatamente. invadir, de contra as agredir. próprias Yalorixás, enfim. Tudo, para a gente falar de intolerância religiosa, a gente tem que voltar a falar de racismo mais uma vez. Perfeito. Né? Eu ia falar, porque tem o racismo religioso também, né? Exatamente. Que, na verdade, para alguns de nós, eu não posso falar por todos, né? Porque cada um tem uma visão sobre a mesma coisa. Então, eu não posso falar sobre todas as pessoas pretas, nem sobre todas as pessoas de candomblé e religião de matriz africana. Mas o que eu entendo é que tudo advém de um mesmo lugar. Tudo que é de preto é ruim. Deve ser modificado. Deve ser domesticado. Então, a gente parte desse princípio. O embranquecimento, O né? Que todo mundo fala, né? embranquecimento. Então, tudo aquilo que sai desse padrão não é bom.
E causa medo. Muitas pessoas dizem, eu tenho medo. Mas aí eu pergunto, da onde vem esse medo? O que faz você sentir medo? E a pessoa fala, não, é porque é estranho, é diferente, é esquisito e tal. Mas nunca viu, nunca buscou entender. Por quê? Porque já é ruim. Já vem, né? Então, já tem um preconceito ali, né? Nossos ancestrais trouxeram ali o que conseguiram da religião, em termos de Brasil. Trouxeram o que conseguiram. E esse pouco que eles conseguiram manter, né? Através de passar os ensinamentos um para o outro, é para que nós possamos continuar existindo. Só que isso foi, como tudo que é relacionado a nós, violentamente atacado. Né? Então, infelizmente, é racismo religioso. Não é sobre, é só porque eu não entendo. Não, é porque o que é preto realmente é ruim, é mau, é primitivo. Sabe? Não precisa disso, né? É muito estranho. Então, o que eu vejo agora, da mesma forma, é a internet trazendo algum espaço. Porque ainda acho que até os casos sobre isso ainda acho que são mais complicados, assim, né? E, ainda na não verdade, tem toda uma sociedade contra. Sim. E uma pequena comunidade a favor. Sim. Que entende, que sofre com aquilo. Um grande exemplo. Para nós, um babalorixá, uma ialorixá, é a autoridade máxima dentro do candomblé, né? Só que um ialorixá não é visto com o mesmo respeito, temor reverencial, nem temor reverencial que eu digo não é sobre pecado, mas é aquela pessoa que você deve respeito, porque ela tem um cargo dentro da religião, uma reverência. Né? Como um padre, um pastor ou um monge budista que seja. Nenhum babalorixá ou uma ialorixá, na cabeça das pessoas, ocupa esse lugar. E para nós sabemos quem eles são. Nós sabemos o que eles representam. Né? E, infelizmente, muitos deles que fazem a perpetuar a religião, muitos terreiros são atacados, assim, destruídos, enfim, casos de assassinatos de ialorixás extremamente importantes, e isso passa realmente batido. Porque se for um pastor, a gente nem vai ouvir falar. Não. Se for um pastor ou um padre, é uma grande tragédia, um absurdo. Sim, o que está acontecendo absurdo, com o sim. mundo? Mais uma vez, se for alguém que dirige uma religião de matriz africana, o que vai fazer, né, gente? A vida é assim. Então, eu acho que tudo vem do mesmo lugar. E também parte das pessoas buscarem... como todo preconceito, né? Buscarem entender. Se não entender, então, antes de julgar, entender que, bom, ok, eu nunca vou entender isso aqui, mas eu respeito, tudo bem. Eu não vou dar opinião onde não me cabe a palavra. Perfeito. É sobre isso. É sobre isso. Né? Ou, enfim, excluir onde eu não... É tudo sobre entender o seu lugar. Né? Muito bom. Eu acho que é por aí. Mas é um grande desafio. É um grande desafio, assim. E eu ia te perguntar, assim, dentro desses desafios, né, que você enfrenta, né, o seu escritório enfrenta essas mulheres maravilhosas todas. Eu queria que você contasse casos que você se orgulha, né, de ter ganhado. E acho que até seria legal a gente contar um pouco da história, até para as pessoas falarem, isso foi bom porque ela fez certo, ela pegou as evidências certas, ela fez de uma forma que foi bacana. Então, toda a construção ali do caso, sabe, assim, foi tudo propício para dar certo, porque também, né, a pessoa também acabou fazendo da maneira correta, sabe? Assim. Acabou, inclusive, ouvindo as instruções. Perfeito. Né? Enfim. Do que vocês recomendam ali, né? Porque às vezes vocês recomendam provavelmente muita coisa que as pessoas acabam não seguindo. Inclusive, né? Eu esqueci de falar uma coisa importante antes de contar o caso, que a gente orienta as mulheres, principalmente, a fazerem um tipo de poupança para o futuro da forma que dá. Então, as mulheres que vivem E aí, lembrando do caso, eu lembrei dessa dica, né? Legal. As mulheres que têm restrições financeiras impostas pelo marido, enfim, ou pela pessoa, se ele, por exemplo, ele dá um valor para fazer mercado. Já pega o troco. Tira, não compra não sei o quê e tira R$50. Deixa esse valor com alguém. Sensacional.
Gente, é do pinguinho em pinguinho que transborda, né? Muito bom. Consegui tirar 5, consegui tirar 50, consegui me libertar e agora eu tenho tanto para, sei lá, para ter uma diária fora de casa. Eu tenho um caso antigo, bem antigo, na verdade, não é nem dessa leva, de uma mulher que ela era militar e ela é esposa de militar. Uau. Meio caso andado, né? Nossa, sim. Pois é. E essa foi uma mulher que conversou comigo durante exatos 1 ano e 8 meses. Nossa. Eu falei que foi quase o tempo de uma extensão, né? Uma extensão. Nossa, é muito tempo. 1 ano e 8 meses. É realmente um acolhimento que É um vocês fazem. acolhimento. A gente ela aparecia, contava o que ele fazia, e aí eram violências, assim, graves, porque ele tinha os militares ali para segurar qualquer coisa que acontecesse. Né? Então, assim, não vai acontecer nada comigo, eu sou militar. E ele acreditava, de fato, que não, né? E aí a gente foi sempre conversando com ela, pedindo para que ela realmente fizesse provas de cada coisa, e ela foi fazendo. Então, ela gravou conversas, ela gravou momentos, assim, de mais tensão. As questões, na época, eram relacionadas ao filho também, né? Tinha muita Agressão com o filho? agressão, abuso psicológico com ela relacionado ao filho. E enquanto a gente conversava, ela foi gravando, ela foi juntando tudo. E aí, deu 1 ano e 8 meses depois, ela chamou e falou, bom, agora eu acho que eu vou conseguir sair. E aí a gente já aproveita o momento. A gente fala, então vamos fazer agora, não vamos deixar esfriar, né? Nesse meio tempo que ela falou que achava que conseguia sair, ele cometeu uma última agressão. E essa nem foi a das mais graves. Mas nesse dia ela já esperava e ela já estava preparada. Então, se eu não me engano, ele, infelizmente, vou falar, porque muitas pessoas... Pode falar. Né? Sim, é importante. Ele torceu lá o braço dela e chegou a fraturar, né? E ela foi... Gente, eu fiquei muito feliz e muito emocionada, porque 1 ano e 8 meses de conversa funcionaram. Ela estava com dor, mas ela conseguiu registrar, né, a ocorrência. E a gente conseguiu... A última prova que faltava, que era algo que aconteceu naquele momento, para que a gente fizesse a ação do divórcio, porém, o que ele não sabia, ou sabia e ignorou, acho que não ia acontecer com ele, é que quando se é militar, existe o processo interno sobre a conduta deste militar. E existem coisas que não importa o quanto eles tentem, levando para a instância correta, de dentro, não tem como não existir o processo de julgamento da conduta dele. Então, a gente fez, até para as pessoas entenderem, né? A gente fez o divórcio, porém foi para a instância correta, que é a que julga os militares. E dentro disso ainda teve o processo sobre avaliar o comportamento deste homem, né? E eu falava para ela todo santo dia, como um mantra, que no dia que a gente conseguisse, a gente ia fazê-lo perder o cargo. E ela tinha medo por ele. Ela falava, eu não quero prejudicar, que é o que muitas mulheres falam, mulheres... eu não quero que ele sofra. Eu não quero que ele sofra, eu não quero prejudicar nada. E durante um tempo eu fui explicando para ela que quem escolheu isso foi ele, né? Que ele sabia que essa conduta é exigida, que se ele fizesse isso, ele poderia sofrer a exclusão do cargo. Vou falar desse jeito, que é um jeito mais... Sim. Não vou ficar no juridiquês, né? Sim. Que é para as pessoas não, tá super serem ótimo, acolhidas, super assim, entenderem. Depois a gente foi até o fim. Gente, de verdade, eu fiquei, acho que mais de 13 horas em depoimento com ela. E ela contando para homens. E aí que está o nosso apoio. Pensa uma mulher, e assim, completamente retraída, olhando para baixo, e um capitão, né, ali, da coisa toda, perguntando para ela o que ele fazia. Nossa. Com que força ela ia falar?
se ela não tivesse 1 ano e 8 meses de preparo e a certeza que nada ia acontecer com ela depois, porque eu estava lá. E às vezes fala assim, mas por que a certeza que nada ia acontecer? Porque eu tô do lado. Eu vou fazer o que for necessário. E nem sempre é sobre falar da lei. É sobre falar, calma, a gente vai correr daqui, a gente vai pôr a boca no mundo. Nada vai acontecer com você. Né? Enfim, deu o depoimento, conseguimos, juntamos todas as provas, ele recorreu até onde dava, ele perdeu e ele realmente, acho que é um dos casos que eu mais me orgulho. Eles se separaram e nesse meio tempo, gente, também lutando para a guarda do filho ficar com ela. Ai, tem isso. Né? Porque tinha tudo isso. Ele tentou, nesse meio tempo todo, forjar uma conversa, como se ela tivesse tido uma conversa com alguém, com outro soldado, para dizer que ela estava traindo, que era por isso. Fomos lá e provamos que era falso. Que eles fazem isso, viu? WhatsApp falso. Eles inventam para poder... E aí ele tomou mais uma condenação pela falsificação da prova. E este homem não faz mais parte dos quadros dos militares. Ela está divorciada, ela ficou com um filho e foi um dos casos mais tensos, porque eu também sou uma mulher. Sim. Né? Eu também estava contra militares. Muito difícil ali, né? Você vive junto o sofrimento e você tá ali com um monte de homem te metralhando. Eu estava no lugar de defensora, mas saindo dali eu podia ser vítima. Exatamente. E aí as pessoas falam, aonde você se apega? Eu me apego na autoconfiança que eu tenho de que eu decidi ser advogada por um propósito, que era para mudar as coisas um caso de cada vez. Podia ter dado errado muito. O que a gente ia fazer? A gente não sabe. A gente ia fazer alguma coisa. Com certeza. Mas esse é um dos casos que eu me orgulho, porque ela também se resgatou durante o processo. Ela também confiou. Ela empoderou ela, né? E ela quis desistir todos os dias, gente. Eu imagino. Todos os dias. E era coisa assim, tem gente que fala, mas isso não é coisa de advogado. Depende. Se eu quero atuar com isso e a pessoa precisa de um apoio emocional, que agora, por exemplo, anos depois, a gente setoriza. Depois de um tempo, eu entendi que fazer a manutenção psicológica da minha cliente, às vezes, impede que eu faça a parte agressiva do processo. O que a gente faz hoje? A gente tem parcerias com psicólogas, muito bom, especialistas em violência, e a gente sempre oferece. Você vai ter 2 sessões aqui. Por favor, continua. Porque para eu cuidar de todas vocês, eu preciso que vocês se cuidem. Né? Então, agora eu consigo pedir para que as outras mulheres que participam do projeto façam as outras coisas. Mas na época que não tinha isso, eu fazia todos os dias. Porque eu fico pensando assim, né? Que eu vejo que muitas mulheres não denunciam. Tem a questão financeira que você falou. Sim. E tem a questão que elas têm medo de morrer mesmo. Medo de morrer, com Medo de certeza. morrer. O cara, ele sabe disso, ele vai querer matar ela. E assim, gente, eu acho que a primeira coisa é sempre pensar. As pessoas falam, como ajudar uma pessoa que está nessa situação? Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é falar, olha, eu estou aqui para na hora que você conseguir, eu vou com você. Porque não tem... Às vezes a gente perde. A gente perde todos os dias. A gente está perdendo agora. Não sei quantas mulheres estão morrendo agora. Sim. A gente já está perdendo. Nós estamos no negativo, né? Só que se você encontrar uma mulher que te deu abertura, que conseguiu falar alguma coisa, pega na mão dela e faça alguma coisa. Qualquer coisa. Eu acho que o maior problema da nossa sociedade é normalizar o absurdo. É falar, mas eu tô com tanta coisa para fazer. Às vezes, a pessoa senta na sua frente e ela não vai falar direto. Gente, nunca a pessoa vai chegar e falar, oi, tudo bem? Eu tô sofrendo abuso. Eu tô apanhando em casa. Nunca vai ser assim. Inclusive, é o que você falou, ao contrário, né? Protege. Vai falar, não, mas ele isso, mas ele aquilo. Eu tenho que ir embora. A pessoa que tá sempre com o celular. Quer ver um exemplo? A gente passa na rua e a gente vê direto. Esses dias a gente tava passando, eu e minha esposa, e um cara gritando com a menina e falando, vai, entra logo. E falando palavrão, sobe logo na moto. Daquele jeito. Você já sabe no que isso vai dar. Mulheres se olham. A gente parou
e falou, vamos esperar um minuto. A gente olha para a mulher e fala, tem os sinais, né, que dá para fazer, mas se você não lembrar o sinal que indica na internet, aquele, que é né, aquele, sinal, né? Eu acho que é assim. É assim, né? Depois agora. a gente confirma. Eu acho que assim, é. Se você não conseguir fazer isso, faz alguma coisa. Chega perto. Eu chego perto e falo, você precisa de ajuda? Porque daí começa a chamar a atenção. Ah, às vezes pode dar certo, às vezes não, mas você tentou. Eu acho que estar atento uns aos outros o dia inteiro. Igual com pessoas pretas. É o que eu falo, gente, não, nem toda pessoa preta é consciente de sua negritude. Pois não é? Então, eu vejo em post, inclusive, falar assim, mas a pessoa preta falando, vocês estão de mim, eu sou preta, eu não passo por isso. Eu falo, gente, assim... A pessoa fala, eu sou preta, eu não sofro racismo. Sim. É falta de letramento. Aí você... Às vezes eu falo, poxa, nem todo preto é meu aliado, mas deveria. Exato. Nem toda lésbica é minha aliada, mas deveria. Sabe? E esse é o problema, a gente não fica atento às pessoas. Não fica. Todas. E eu vejo que tem até um pouco de, assim, você falou, tem muita gente ainda que não faz nada. Tem. Né? Tem muita gente que já tá... E assim, outro dia tava assim, no meu prédio, aí a gente começou a ouvir um barulho, a gente começou a ouvir uma gritaria, todo mundo já foi pra janela. Aí eu vi não só a gente, mas várias pessoas. Gente. E era longe, a gente tava conseguindo ouvir. Só que assim, várias pessoas já com celular, já olhando, eu falei, deixa eu tentar, todo mundo já tentando entender onde era pra Olha que coisa denunciar. Boa pra então, denunciar e agir. Acho que é sobre... Tá acontecendo. Tá. Eu acho que é isso que a gente precisa ver. Existe uma rede ali de apoio, as pessoas estão se conscientizando, né? Aquela coisa de não mete a colher, né? Onde não, né? Já briga de marido e mulher, mete a colher, sim. Exato, mete Inclusive, sim. em casos de condomínio, o síndico é obrigado a informar. Exatamente. Qualquer pessoa que escute é obrigada a denunciar. Eu acho que sim, a internet... É a internet, né, gente? Está criando mais empatia, mais consciência. As pessoas estão se movimentando. Por isso que eu falo que nós temos uma visão mais positiva. Exato. Porque tem muita gente se protegendo. Tem gente que não quer falar do assunto, mas tem muita gente se movimentando. Ainda bem, né? E deixa eu tirar uma dúvida, assim, que eu acho que eu vejo muito, né? A gente falou lá do casal militar, né? Sim. E que é o cara lá militar. Mas, assim, tem alguns, hoje, dentro da questão jurídica, do campo jurídico, hoje, que muita gente está falando que é o estupro marital. Né? Então, assim, quando o marido estupra a esposa. E eu vejo, assim, eu li muitas coisas sobre isso. Eu acho tão complexo conseguir... Como prova que o marido está fazendo isso, assim, sabe? O estupro marital também... Além do estupro marital, tem o crime que a gente não consegue de jeito nenhum provar, que é quando eles retiram a camisinha sem o consentimento. Tem esse também. Uma cliente nossa... teve esse problema, mas a gente realmente não conseguiu provar. Né? Eu não sei te dizer ainda, por exemplo, estupro marital, o que eu penso, né? Difícil fazer provas durante. Mas que provas? Sendo bastante criativa. Se a mulher conversa com alguém sobre isso e expõe, né, que é bom, eu não quero e ele me força, ou se, por exemplo, de uma forma natural, putz, hoje ele vai chegar e já vai vir para cima de mim e eu não quero, porque efetivamente é um crime que eu não vejo condições de provar de forma material. Porque, por exemplo, fico pensando numa coisa que não daria, ela não vai filmar. Como que ela vai filmar o ato? Assim, agora, deixar o celular. Se ela conseguir, difícil. Não vejo, não vejo isso. Mas eu não acho impossível de levar esse tipo de não prova para a apreciação do juiz. Até para a gente evoluir. Até para evoluir. Falar, olha, o que eu tenho aqui? Tenho mensagens, tenho conversas... Tem o laudo psicológico, porque ela passa por tratamento. Isso causa nela enfim, todo esse reboliço sentimental. Agora, dependendo de como for, se for... É que geralmente não é da forma que deveria para, né, dar um tipo de flagrante, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é possível de se discutir. Não tenho certeza de chegar a uma condenação. É mais difícil. Eu ainda não consegui esse... Até porque
elas desistem no meio do processo, caminho. né? Até, eu acho que é mais fácil de provar o combo, contendo ali, nada te impede de falar. Então, você vai falar no processo, inclusive forçava a cliente, né, enfim, a fulana a manter relações sexuais sem seu consentimento. Nada impede da gente falar. Mas daí a prova que vai condenar por isso, eu acho um pouco mais delicada. Mais delicada. E no caso de estupro, assim, né? Se a gente puder dar, sei lá, um caminho, assim, para mostrar para as mulheres, para a denúncia do estupro mesmo, porque é muito difícil, né? Porque muita gente não sabe ainda e deixa de fazer porque não sabe nem por onde começar ali, né? Então, o que você recomenda como o melhor caminho para isso, assim, para as mulheres? Porque tem todo... O que eu mais... Desculpa, antes até de você falar. O que eu mais ouço, assim, é quando... Você falou, né? É importante ir muito na delegacia da mulher ou em lugares já especializados ali, né? Eu acho bom. É bom, né? E o tratamento ainda é muito agressivo, né? Eu acho que as pessoas terem que... sei lá... Acho que toda a questão de como que, sei lá, do que você vai ter que mostrar ali, né? De como que eles vão checar aquilo tudo em você. Eu acho que é mais, eu não sei, né? Do jeito que ainda é feito, me parece, aí você me fala se eu tô errada ou não, que do jeito que é feito ainda é mais uma violência que a mulher sofre e é muito complexo, assim, sabe? Infelizmente é. Eu acho que o principal é o medo que elas têm, com razão, de chegar a denunciar, né? Mas, assim, caminhos. 180, que pode ser, né? 180, se, por exemplo, a própria mulher, se ela for, né, a portadora da denúncia, então ela vai procurar a Polícia Civil, ela vai procurar uma delegacia. Da mulher, depende, pode ser da mulher, porque se aconteceu no âmbito domiciliar da mulher. Agora, o caminho é simples. O boletim de ocorrência vai ter que ser registrado ou na Polícia Civil ou na Delegacia da Mulher. E daí para frente ela vai fazer os exames, né, no Instituto Médico Legal. E aí o que for possível de ser constatado vai constar, né, nesse exame. E aí daí para frente segue o processo. O Ministério Público vai oferecer a denúncia. Perfeito. E aí pode ter, com certeza, a ajuda de um assistente da acusação, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que, vamos dizer assim, que é orgânica, né? Ela chega no local, existem, sim, os lugares que têm mais humanidade. Eles já existem. Não consigo listar quais. Mas eu tenho notícias de delegacias que têm já assistente social ali, que já tem o amparo psicológico. Em algum momento, ela vai ser encaminhada para um outro lugar. Esses lugares existem. É um conteúdo bacana da gente pensar, para montar, né? Legal. Porque... Tem muitas casas de acolhimento agora e muitas pessoas realmente engajadas em dar esse acolhimento. Perfeito. Então, é claro que é aleatório. Dependendo de quem estiver na delegacia, você vai ter sorte ou não. É claro que, se puder ter um operador do direito perto, obviamente a atenção vai ser diferenciada. Milhares de mulheres não têm essa condição. O que a gente indica? Não vá sozinha. Vá com uma pessoa que tenha força para falar com você, por você. Porque ela vai querer desistir quando chegar na entrada, né? Mas, basicamente, é simples. É Polícia Civil, né? E assim, gente, qualquer delegacia. Não dá para procurar um lugar ideal. Entra na primeira delegacia, essa delegacia vai fazer o registro da ocorrência e depois ou vai enviar para um lugar específico ou para a delegacia do seu domicílio para o processo continuar. Perfeito. Né? Então, agora uma coisa muito legal que tem para violência doméstica, que inclui o estupro, enfim, é um canal de WhatsApp que depois eu deixo aí para vocês publicarem. Muito mais fácil. É o 180 pelo WhatsApp. E até melhor, porque às vezes ela não pode falar, né? Muito melhor, exatamente. E nesse canal, inteligência, né, artificial já te manda... É o bot ali, o chatbot ali, isso, que já vai te levando pro caminho. Já dá as primeiras instruções, manda para o lugar correto. E é uma forma
de ser mais rápido. Muito bom. Né? Agora, gente, tem milhares de pessoas que já estão conseguindo, inclusive meninas, é muito doloroso falar isso, mas que estão conseguindo filmar. Ai, é dolorido. É dolorido, mas... É terrível. É isso. Mas é mais fácil de provar. Sim. E ainda assim, tem casos que não vão para frente. É um absurdo. Posso dizer que vamos perder a força de lutar sobre isso? Não. Mas a gente tem que ser realista. Então, muitas vezes, até filmando, há a dificuldade em ir para frente. Mas, em muitos casos, também consegue a condenação. Então, é bem aleatório, mas é possível. Sempre lembrar, 190 sempre. 190 sempre. 190 sempre. 180 também. E 180 maravilhoso para denúncia anônima. Por exemplo, você acha que aquela mulher está sofrendo alguma coisa? Mesmo se não tiver certeza, denuncia anônimo, porque alguma coisa vai acontecer. Alguém vai tocar naquela porta, entende? Muito bom. Então, eu acho que são os melhores lugares, assim. Muito bom. Hoje, o que está muito melhor é uma mudança da Maria da Penha, que eu não falei e agora cabe de falar. A mulher chegou na delegacia. O próprio delegado agora já vai instaurar tudo o que é necessário. E depois o judiciário vai validar. Então, a própria polícia que atende a ocorrência já pode dar assim, já poderia, mas enfim, de prisão já pode, mesmo. inclusive, dar a protetiva. Né? Tá mais rápido o processo. Antes, necessariamente, tinha que registrar o BO. Agora não precisa. Isso é muito bom saber isso que tá mais rápido. Isso que eu devia ter falado. Muito bom. Então, não conseguiu registrar o BO, não tem problema. Vai na delegacia ou vai direto no Ministério Público. No Ministério Público também chegou, relatou o que aconteceu, já vai ser encaminhada para protetiva. Muito bom. Esse eu acho que é um dos principais avanços, porque está deixando mais rápido. Né? Então, está sendo deferido, ou seja, aceito com mais rapidez o pedido. E, Rafa, que recado que você pode dar para as mulheres que ainda não conseguiram denunciar, que ainda estão guardando isso dentro delas, né? Sim. Homens também que passaram por homofobia, enfim, todos esses assuntos. As pessoas vulneráveis, né? O que você pode dar de recado, né? Você que que tem esse escritório incrível, né? Que pensa aí muito no acolhimento, né? Em como lidar com essas pessoas, porque as pessoas chegam em você e vocês hoje já têm essa, né, esse tato, já conseguem, né? E assim, para a gente poder sensibilizar essas pessoas, você chegou a falar isso de uma maneira muito, muito boa também, de que a gente não pode forçar a denúncia. Exato. Né? Mas como que a gente pode conscientizar dessa pessoa começar a se preparar ou buscar pessoas, uma rede de apoio para ela conseguir ter forças, né, para se preparar e para denunciar? Primeiro, obrigada, né, pela pergunta e pela oportunidade da gente falar sobre isso. Que aula que eu tô aqui, né? Só Imagina, uma gente. Aula. Eu acho que muito provavelmente o meu conhecimento é ínfimo perto de tantas outras coisas que já existem, né? Mas o recado que eu deixo é para todas as pessoas vulneráveis que a gente... Tudo está dentro aqui da gente, né? Como ser humano. Eu acho que a gente precisa lembrar que a vida vale a pena. Que a nossa vida vale a pena. E gay, lésbica, preto, preta, prete, né? Enfim, trans, mulheres. Todos nós que estamos sendo convencidos diariamente de que esse não é o nosso lugar, que nós devemos dar espaço, que a gente tem que desistir, que a gente é alvo de violência e está tudo bem, a gente tem que lembrar que, antes de tudo, a nossa vida vale a pena. Que viver é bom. E que nenhum sistema, nenhuma pessoa, nenhuma relação, ninguém pode tirar da gente a nossa vontade de viver, de realizar. Seja lá qual for a realização, existe algo que eu digo, né, para as pessoas, que existe luz no fim do abuso, existe luz no fim do estupro, existe luz no fim do assédio,
existe luz no fim de tudo. O que a gente não pode concordar é com o fim. Porque se a gente deixa uma sociedade determinar até onde vale a nossa existência, de que vale estar aqui? E se a gente sofreu, o que a gente pode fazer depois de ter curado um pouquinho? É passar para frente, é dar a mão para o outro. Vai ter sempre alguém que você que está aí, está achando que não pode fazer nada porque você também sofre. Com certeza você pode ajudar uma pessoa que sofre mais, igual, menos, não importa. Mas a gente tem algo para fazer, sempre. E, gente, não perder a fé, né? Porque a única coisa que nos move para ir em frente é a certeza que vale a pena, que as coisas podem mudar. E olhar para o lugar certo. Gente, que inspiradora você é, maravilhosa. Juro, se eu tinha alguma dúvida aqui, sabe, dá pra brigar na justiça mesmo pra gente conseguir os nossos direitos. Dá sim. Não existe mais. Dá maravilhosa. Sim. É muito bom saber que tem profissionais como você. Eu quero te agradecer. Imagina, assim, que isso. O nosso kit aqui da Voz. Eu não acredito. Obrigada. Te agradecer muito por essa... Gente, foi assim, meu presente. Sério, presente. o seu trabalho é incrível. Obrigada. Você é inspiradora. Assim, eu tô... Gente, assim, pra eu processar bom. Tudo que eu aprendi aqui, sério, de verdade, parabéns. Obrigada. Parabéns, obrigada. E obrigada por você ser essa representatividade, Que sabe? bom. Assim, o mundo precisa disso. Precisa. A gente precisa Trazer de pessoas como você. Dentro da gente, todas as bandeiras pode ser desafiador, mas fazer algo com isso é o que me faz acordar no dia seguinte. E eu quero agradecer muito a vocês da Voz, porque vocês estão realmente dando voz para mim e para todos como nós. Então, obrigada por esse projeto e por essa luz que vocês estão trazendo para o mundo. Ai, gente, maravilhosa! Obrigada. Parabéns, obrigada. Obrigada a vocês. Gente, obrigada. Ganhei aqui. Fiz aniversário, casei, ganhei presente. Casou, ganhou presente, tudo. Gente, que final Incrível, de ano. que final de ano, gente. Lembrar que a gente tem que ser feliz, né? Lógico, e vamos ser felizes e a gente vai lutar contra tudo isso daí. Contra tudo e contra todos e continuarmos unidos. Maravilhosa, tamo Axé, juntas. querida, tamo junto. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Conseguimos. Nossa!